Olá, meus amigos, que o Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo Deus, o Espírito guia de nosso Senhor Jesus Cristo, venha também guiá-los no conhecimento da sua verdade, da sua palavra, santa palavra. Que o Espírito Santo venha fazer aquilo que só Ele pode fazer. Só o Espírito Santo pode convencer. E se ele não convencer, não adianta a gente discutir, não adianta a gente tentar isso e usar todos os argumentos existentes que a pessoa que não recebeu a revelação, que não foi convencida por ele, ela não vai entender. E aí isso é bom falar porque às vezes você é afrontado por pessoas que fazem perguntas capciosas, perguntas maliciosas, que elas já sabem a resposta, mas elas querem jogar como uma casca de banana para você escorregar e ficar contradizendo a si próprio. Não perca o seu tempo tentando justificar o injustificável, tentando responder àqueles que lhe têm afrontado, especialmente nesses últimos dias, com respeito à política, com respeito às decisões que cada um tem o direito de fazer. Então, que o Espírito Santo venha convencer você. Por exemplo, você diz assim: ô bispo, eu orei, eu jejuei, eu lutei com as minhas forças para eleger o Bolsonaro, mas ele perdeu. Talvez não tenha perdido, talvez ele tenha ganhado. Se ele é de Deus, ele ganhou. Se ele não é de Deus, ele perdeu. O cargo, isso é besteira. O que nós estamos tratando é de algo eterno. Algo eterno. Por exemplo, quando falamos sobre isso, quando nós fizemos a nossa escolha, nós fazemos nossas escolhas, oramos a Deus, jejuamos, clamamos. E Deus não nos responde segundo a nossa vontade, Deus nos responde segundo a vontade dele. Porque quando nós fizemos jejum, oramos e pedimos, mas nós também falamos: ó Deus, seja feito de acordo com a tua vontade. Então Deus fez a vontade dele e o Lula foi eleito. Muito bem. Deus fez a vontade dele. Como que você vai entender isso? É simples você entender, presta atenção. Muito bacana a palavra de Deus. Quando Jesus estava lá no jardim do Getsemane, algumas horas antes de ser preso e condenado e sacrificado, Jesus, no âmago da sua dor, ele orou ao Pai. Ele era fiel, leal, perfeitamente fiel, servo do Pai. Ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. 3 vezes Jesus orou assim. Ele estava no auge, nos limites da sua dor. 3 vezes ele pediu ao Pai. Deus, o Pai, viu aquilo, não falou nada. Mas o Pai permitiu que o que ele tinha que passar, o filho tinha que passar, o Pai permitiu. O Pai não disse: tá bom, eu vou resolver esse problema, vou tirar você dessa situação, não. O Pai não o atendeu de acordo com a vontade dele, de Jesus, o Filho do homem, mas o atendeu de acordo com a vontade do próprio Pai, porque ele, o Filho, havia dito: passe de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quer dizer, Jesus pediu algo para ele, pessoal, mas mesmo assim, ele submeteu a sua vontade à vontade do Pai. Ele submeteu a sua própria vontade à vontade do seu Pai. E o Pai fez a vontade dele, do Pai, não do Filho. E ele foi preso, condenado, foi martirizado e etc. Você já sabe da história. A mesma coisa aconteceu com Paulo. Paulo pediu a Deus: Senhor, passe de mim. Ele não falou passe de mim. Ele falou: Senhor, remova esse problema que eu estou a passar, essa dor, esse espinho,
essa situação que eu estou... 3 vezes Paulo pediu para que Deus removesse aquela dor, aquela situação que ele estava enfrentando. Aquele espinho na carne. Mensageiro de Satanás. O que o pai fez? Ele removeu? Não. Ele respondeu para o Paulo, o seu filho. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Eu não vou remover esse espinho, mas eu sou com você. E Paulo teve que continuar naquela situação, porque era a vontade do Pai. Por que Paulo não foi removido? Por que não foi removido? Por que Deus não removeu aquele espinho da carne de Paulo? Porque era um benefício para Paulo. Paulo, se Deus tivesse tirado o espinho da sua carne, que era mensageiro de Satanás, Paulo iria se orgulhar, se envaidecer. É o que está escrito. Que Deus falou, para que você não se ensoberbecesse. Então Deus deixa espinhos na nossa carne para a gente não vir nos ensoberbecer, para que nós não venhamos nos ensoberbecer, não venhamos nos orgulhar, nos envaidecer, para o nosso bem. Então, amiga e amigo, isso responde às nossas orações. Deus fez a vontade dele, e eu vou dizer para você uma coisa, se o Pai tivesse ouvido a oração de Jesus e atendido a vontade de Jesus naquele momento, nós não estaríamos aqui pregando o evangelho, eu não estaria salvo, nem você, não é? Pois bem, também Paulo, se tivesse sido atendido, se o espinho fosse arrancado da sua carne, ele ia ser como um Saul, que depois que foi rei se ensoberbeceu, se orgulhou, e depois se voltou contra o próprio Deus. Então Deus permitiu, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o passado, o presente e o futuro, Ele vê a nossa vida como um quadro, Ele vê tudo, Ele prevê tudo. Então, com respeito a essa situação política no Brasil, graças a Deus. Foi a minha vontade? Não, eu não faria isso. Eu queria que o Bolsonaro ganhasse. Mas foi o Lula que ganhou. Graças a Deus. Se tivesse sido o Bolsonaro, eu diria graças a Deus. Foi o outro? Graças a Deus. Por quê? Porque o filho se alegra em fazer e atender à vontade do Pai. Isso aconteceu com Jesus. Ele foi consolado, confortado. Também Paulo foi consolado e confortado pela palavra. A minha graça te basta porque a fraqueza, a tua fraqueza, a fraqueza que você está passando, ela é aperfeiçoada na força de Deus, no poder de Deus. Quem é filho de Deus, quem nasceu de Deus, quem não é bode que vai ser colocado do lado esquerdo, porque as ovelhas serão colocadas do lado direito e os bodes vão ficar para a esquerda, que vão ser punidos, vão ser penitenciados por toda a eternidade. Mas as ovelhas estarão com o bom pastor. Quem é ovelha entende quando a sua vontade não é feita e sim a vontade do Pai. Não é glorioso isso? Isso é extremamente glorioso. Quem é filho entende. Quem não é filho fica brigando, lutando. Mas eu não aceito. E não adianta querer defender, não adianta querer conjecturar, não adianta querer convencer ninguém, porque foi a vontade do Pai. Então eu estou convencido que Deus fez a vontade dele. Que Deus abençoe você, minha amiga e meu amigo, e te dê esse entendimento. Porque quem é filho entende. Quem não é filho não entende nada. Fica falando bobagens. A direita venceu. O direito venceu. Não foi isso que nós pedimos? O direito. E o direito é a vontade do Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Aprenda isso. Viva nisso. Porque Deus não é mágico. Ele não vai fazer mágica para atender os nossos caprichos e desejos, não. Ele faz de acordo com a vontade dele. Que a vontade dele é melhor do que a nossa vontade. Coisas grandes virão por aí. Porque assim como que Jesus veio se tornar o nosso Senhor e Salvador, porque ele se submeteu à vontade do Pai, a mesma coisa vai acontecer. Deus vai ser engrandecido através de você e muita gente vai ser ganha para Jesus sob essa governança do novo presidente. Você pode ter certeza disso, pode ter certeza, porque Deus não faz nada errado, Deus não erra, Deus não falha. Ele não falha.
Tudo que ele faz é bom. Tudo que eu passei na minha vida, todos os sofrimentos, todos os desertos, todas as injustiças, todas as calúnias, a prisão, tudo que Esté e eu sofremos desde o princípio, hoje nós damos graças a Deus. Mas naquela altura, nós pedimos, passe de mim este cálice, Senhor. Eu não quero isso. Senhor, eu vou fugir. Senhor, por favor, me tire daqui. Não, tivemos que aguentar firme e hoje nós damos graças a Deus, porque Ele nos conservou. E o que nós passamos, os espinhos que nós enfrentamos, que nos submetemos, as injustiças, calúnias, as falácias, o ódio, a perseguição, tudo, só serviu para aquecer a nossa fé, para amadurecer a nossa fé, para que nós pudéssemos passar para vocês que estão vindo atrás aquilo que Deus nos deu. As experiências que Deus nos deu através dos desertos que nós passamos. Então nós passamos para vocês. Não quer dizer que as minhas experiências vão servir para você resolver os seus problemas, não, mas vão fazer com que você tenha consciência de que a vida cristã é assim mesmo. A Bíblia diz aqui, Jesus veio ao mundo, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, rejeitaram-no. Mas a todos quantos o receberam, e eu fui um desses, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Eu nasci, em princípio, da vontade da minha mãe e do meu pai. Eles que me geraram. Mas quando eu conheci o meu Senhor Jesus, quando eu ouvi a palavra de Deus, quando eu entreguei a minha vida para Ele, então Ele me fez nascer de novo. Eu já não sou mais filho de minha mãe nem de meu pai. A minha natureza agora é espiritual, não é carnal. Eu já não sou mais filho do sangue, nem da vontade da carne, muito menos da vontade do homem, mas da vontade do meu Pai eterno, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Hoje, é dia dos mortos, que eles comemoram o dia dos mortos. Então, talvez, quando vai homenagear os seus mortos, obviamente você o faz porque não sabe onde eles estão. Então você ora por eles, né? Etc. Você leva flores para o túmulo, etc. Normalmente é assim. Mas quem é filho de Deus tem certeza para onde vai e onde os seus entes queridos estão, se eles nasceram de Deus, se eles realmente foram de Deus. Então estes continuam na fé, de fé em fé e pela fé, almejando um dia estar onde eles estão neste momento. Então nossa oração é para as pessoas ou as almas que estão vivendo neste mundo, sofrendo com agonias, depressão, com agonias dos problemas que tem enfrentado, qualquer que seja o problema que aflige a sua alma. Hoje nós teremos a vigília da ressurreição, que começa às 6 da tarde, vigília da ressurreição, uma mini vigília. Então é só para quem quer nascer de novo, só para quem quer fortalecer a sua fé, só para quem quer uma intimidade mais íntima com Deus. Hoje à noite, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, a vigília da ressurreição. A vigília da ressurreição. Enquanto o mundo se inclina para homenagear os seus mortos, nós vamos orar, clamar, pedir, suplicar, buscar a ressurreição daqueles que são como zumbis mortos-vivos. Se você quiser participar, hoje à noite, às 6 da tarde, exatamente às 6. Começa às 6 e termina 8, 8h30, não sei quanto tempo vai levar a reunião que está aí. Mas fica a seu critério ir ou ficar onde você está. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.